Em tentativas de golpe de Estado, falou-se em crime de rebelião. Nada disso é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Porque nós estamos em presença de um movimento social. O que é um movimento social? Um movimento social é um movimento de mobilização social, de ação coletiva, com vista à transformação social. Este movimento social só pode ser extirpado da sociedade quando ele usa métodos violentos. Não é isto que estes jovens pretendiam. Estes jovens não pretendiam derrubar o país, derrubar o camarada presidente, derrubar... Portanto, nada disto é verdadeiro. Primeiro, está a querer dizer que as autoridades que dizem ter provas estão equivocadas em relação completamente, porque, em primeiro lugar, a PGR passou a ideia de que é um movimento clandestino, que os jovens estavam escondidos e foram apanhados em flagrante delito. Não é verdade. Portanto, o que eles escreviam, o que eles pensavam, o que eles faziam era público. Eles publicavam as suas matérias na internet. Eles têm informações, têm sites oficiais deles. Portanto, o que eles faziam, a sua atitude é pública. Portanto, em primeiro lugar, é preciso desmentir a ideia de que é um movimento clandestino de jovens que pretendiam derrubar as autoridades instituídas. Em segundo lugar, é preciso compreender o que é que os jovens estavam a fazer, porque nós estamos a viver aqui um momento particularmente perigoso. Nós estamos a amputar o futuro desses jovens, nós estamos a matar, a aniquilar a possibilidade desses jovens terem futuro. Estamos a fazer de jovens angolanos com capacidade, com empreendedorismo, com visão de futuro. Estamos a fazer deles terroristas do país, estamos a fazer destes jovens os inimigos públicos do país. Nós não podemos aceitar isso. João Paulo Ganga, não acredita na lista que as autoridades dizem ter, nomes que deveriam preencher órgãos de soberania? Não acredita? Não é que não acredito, isto aconteceu na internet. Houve alguns jovens que não são esses jovens, que publicaram uma lista nas redes sociais, onde fizeram uma brincadeira de pessoas que podiam ocupar cargos governativos e chamaram aquilo o Governo de Salvação Nacional. Mas isso está identificado. Portanto, isto não pode ser. Mas o que eu queria destacar é o seguinte, que é importante. Nós temos que aprender a lidar que nas sociedades modernas e complexas como a nossa, os movimentos sociais surgem como fator de vitalização social. Vamos pensar, por exemplo, o que aconteceu no Brasil recentemente. A Dilma Rousseff foi eleita há pouco tempo e logo a seguir houveram manifestações a pedir o impeachment da Dilma, que devia sair, e houve barricadas, e houve queimas de pneus. Não significa que aquelas pessoas querem dar golpe de Estado, não significa que aquelas pessoas queriam destruir o poder. E depois há outra perspectiva reducionista quando se está a analisar isso. Parte-se do princípio que, ao se querer que o Presidente da República, por exemplo, que é uma premissa que os jovens querem, que eu considero errada, querem tirar, representa o Estado. O Estado nas sociedades democráticas é representado por 3 pilares. O Presidente, o Sistema Executivo, o Sistema Judicial e o Sistema Assembleia Nacional, o Sistema Legislativo. E estes jovens não tinham nem capacidade, nem meios, nem perspectiva. O que nós temos que poder discutir aqui é por que isto é muito importante. Já tivemos há pouco tempo o caso Calupeteca. O que nós temos que poder discutir aqui é um mecanismo de observação e prevenção de conflitos, porque a nossa sociedade vai tendo pouco a pouco uma ascensão de conflitos permanentes. Jovens como estes, que reivindicam através de movimentos sociais, movimentos religiosos, poderemos ter amanhã movimentos ambientais, movimentos culturais. Isto acontece em qualquer sociedade. E quando acontece, nós devemos resolver isso através do diálogo, de fóruns próprios. E não podemos fazer o que estamos a fazer agora. É condenar na praça pública os jovens e acusá-los de crime de rebelião ou crime de tentativa de golpe de Estado, porque nada disso é objetivo. Um comportamento, quando põe em causa bens jurídicos essenciais, aí a lei tem que ser despolitizada. A complexidade das sociedades modernas, das sociedades contemporâneas, já acautelou esse tipo de comportamentos. Ou seja, o que a PGR fez é um excesso. Primeiro, os jovens não deviam estar presos, porque não há nenhuma matéria de facto para se prender esses jovens. Paulo não sabe, Paulo não conhece o processo. Eu conheço os jovens. E nós temos que aprender a não fazer papel de Pôncio Pilatos. Nós não podemos assistir que inocentes paguem indevidamente, sobretudo porque são miúdos. E sobretudo porque são miúdos que não têm capacidade, nem têm pensamento, e têm muito que aprender, e têm que ter muitas oportunidades que nós devemos... Aprender como se derruba uma ditadura, que segundo as autoridades é um manual que foi preso a quando da detenção dos jovens. Aquilo é uma compilação. Isto não configura uma situação anormal? Mas as pessoas... Não, porque nas sociedades contemporâneas a polícia é especializada. Nós temos, por exemplo, a polícia antimotim. Temos a polícia, a brigada de segurança escolar. Temos a brigada eletrônica. O que é que isso significa? Quer dizer que a polícia especializou-se em problemas contemporâneos que podem acontecer. Portanto, pode haver um motim na cadeia, pode haver uma greve, pode haver uma luta entre claques, pode haver uma barricada de jovens a exigir o abaixamento das propinas. Isto é o que acontece em sociedade. Cada vez que... Deixa-me acabar. Cada vez que alguns jovens... Nós no país... Nós pensamos... Não, nós temos uma visão redutora. Nós pensamos que quando há um protesto, há uma tentativa
tentativa de subversão institucional. Sempre que alguém discorda, é um perigo para a nossa sociedade. Nós temos a ideia, que vem do Partido Único, que vem do monolitismo, que vem de instituições retrógradas, de quando alguém protesta, quando um cidadão lhe partem a casa e vai protestar, esse cidadão quer derrubar o governo. Não é nada disso. E estes jovens têm uma intenção que é uma premissa importantíssima, e é isso que temos que valorizar. Os jovens não concordam com aquilo que está a acontecer no país. Nós podemos discordar dos jovens. O que As nós não eleições de podemos... 2017, João Paulo Ganga, não são um meio para que esses jovens possam fazer valer os seus desejos? Nas sociedades contemporâneas, a democracia não se exerce apenas nos processos ortodoxos. Quer dizer o quê? Quer dizer que associações, partidos políticos, as eleições, o governo ganhou eleições, tem legitimidade, tem legalidade, ninguém tira isso. Mas o governo não tem impunidade. O governo não pode fazer tudo. O Estado tem que prestar contas. E há sempre movimentos dentro da sociedade que conseguem discordar, protestar. As pessoas que estavam a discutir com a Dilma não estão a dizer que não houve eleições no Brasil. Só estão a dizer que tem que haver uma mudança no posicionamento. Deixa-me só acabar, Norberto, com uma coisa que é muito importante. Nós temos um ativo muito importante na nossa sociedade, que são os jovens. E é raro nós, no nosso país, encontrarmos jovens a ler, a discutir, a pensar como esses jovens. Nós estamos habituados com o jovem do Kuduro, com a jovem Miss, a Bunda. E sempre que aparecem pessoas como essas, que podem estar a usar também uma metodologia não muito correta, nós devemos apoiar, devemos reorientar. Isto é uma possibilidade, uma oportunidade que o país tem de agarrar estes jovens, não é pôr na cadeia, tem que se libertar esses jovens. É discutir com os jovens e encontrar respostas e soluções para os problemas deles. Bom, é preciso olhar. Porque, Norberto, só para terminar, fazer de 15 jovens, 15 miúdos, responsáveis por um golpe de Estado num dos países mais poderosos da África, num dos exércitos mais temíveis do continente, com instituições organizadas, a comemorarmos 40 anos de independência, e devíamos estar a celebrar em conjunto. Já estamos a excluir pessoas. No dia da celebração dos 40 anos da independência, já estamos a aprender os nossos jovens. Isso não pode ser dito Quer dizer, da não pode ser, forma não que pode está a ser. dizer, Desculpe, desta não forma pode muito ser. simplista. Não Isto pode não pode ser. ser analisado dessa maneira. Nós temos... Vamos Como é que esclarecer nós uma coisa. podemos Nós estamos aqui a relacionar criar. esta situação no Por exemplo, contexto daquilo que disse que era o excesso? Por exemplo, foi publicada uma notícia pela Angola, onde diz que um dos jovens, Carbono, foi pedir asilo à Embaixada dos Estados Unidos, o que não corresponde à verdade. Portanto, quer dizer, nós estamos a criar aqui um terrorismo institucional e criar um fenómeno de intimidação às pessoas, porque como nós estamos a viver um momento particularmente difícil, queremos utilizar os miúdos como bode expiatório para salvaguardar possíveis formas de protesto no futuro. Mas isto não é a solução. Nós temos que encontrar pontos de diálogo. Este país tem uma história, tem 40 anos de independência. E nesses 40 anos de independência, Paulo nós não está a dizer podemos... que a lei não se aplica. Nós Não se aplica a lei. Vamos esquecer a lei. De aplicar a lei. Estes miúdos, eles podiam estar em casa e aguardar julgamento em casa, porque eles não são bandidos, não são pessoas decentes. Nós estamos a falar de indivíduos sem cadastro criminal. Estamos a falar de jovens que têm atividade laboral, que são chefes de família. Nós temos que ter uma dimensão humana da atividade política. A política, a ação social, não pode ser só feita com base na letra da lei. Temos que ter uma perspectiva de quem estamos a falar. Nós ficamos tristes, por exemplo, quando nós ouvimos dizer, estamos a falar um bocado sobre a questão dos excessos. As pessoas dizem assim, o Presidente da República foi para a China vender o país. Ficamos magoados. O Presidente não é um bandido, o Presidente não é um delinquente. Então nós temos que ter noção de que estamos a falar de pessoas, de que aquela pessoa que é o alvo da nossa ação tem sentimentos, tem emoções, é uma pessoa. E quando nós vemos que 15 jovens indefesos, que não pegam armas, não encontraram armas nenhumas, discutiam assuntos de como alterar a ordem do país, a ordem no sentido de melhorar o país deles próprios, não podem pensar, não podem discutir. 40 anos depois da independência, que os pais deles lutaram por esse país. Porque se falarem isso é um perigo para a sociedade e não podem pensar em protestar. Nós não podemos aceitar isso. O nosso país tem leis, deixa-me só terminar. O país tem normas, devem ser cumpridas. Nós não estamos aqui a defender delinquentes. Não estamos a dizer que as pessoas devem cometer crime. Estamos a defender o direito da livre expressão. As pessoas devem pensar pelas suas próprias cabeças e devem questionar, porque o desenvolvimento e sociedades saudáveis